te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, na gloriosa transfiguração de vosso Filho unigênito, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e mostrastes de modo admirável a plenitude da nossa adoção de filhos. Concedei-nos, a nós, vossos servos e servas, que ouvindo a voz do vosso próprio Filho amado, merecemos ter parte em sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, no versículo 28b a 36. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Era Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com eles. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, sai uma voz que dizia: Este é o meu filho, escutai-o. Esse é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus entrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados naqueles dias e contaram
Não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 6 de agosto, dia da transfiguração. Hoje a igreja celebra essa festa da transfiguração. A transfiguração, podemos dizer que é a mudança de figura. Jesus, ele muda de figura, de uma forma assim glorificada, transformada, para mostrar então o seu poder. Ali ele convida então 3. Nem sei se era um privilégio, para Pedro, Tiago e João, porque Pedro mesmo já tinha falado, quando Jesus falou que tinha que sofrer, que tinha que morrer, mas ressuscitaria, Pedro falou que isso não ia acontecer com ele, E Tiago e João, eles também queriam privilégio, primeiros lugares, Nem sei se por isso, mas eu digo assim que eles talvez não era uma escolha para que eles pudessem também fazer uma experiência de que caminho estava percorrendo e qual era a finalidade, desse seguir Jesus Cristo. E aí então Jesus, ele transfigura, e na sua transfiguração ali estava uma revelação, da glória de Moisés, que representava a lei, e Elias, que representava os profetas. Então é uma forma, podemos dizer que essa transfiguração é uma conversão. Jesus quer mostrar a sua figura, essa figura de um Deus glorificado. Jesus, ele estava mostrando para os seus discípulos, a transfiguração, mas o caminho que ele estava percorrendo era para ir para Jerusalém. E Pedro, então, quando viu, ele estava meio ensonado, ele acordou lá e ele viu tudo aquilo acontecendo. E aí Moisés e Elias já iam se retirando, e Pedro falou assim: vamos fazer 3 tendas, vamos ficar por aqui mesmo, Vamos construir 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que estava falando, Mas Jesus, ele estava então nesse caminho para Jerusalém. Então, amados irmãos e irmãs, reconhecer isso. O que a conversão nos leva a entender? Nos leva a entender que a nossa vida, ela tem uma finalidade, e essa finalidade é a glória. Por isso Jesus mostra ali um pouco disso. Quer dizer, a glória é a nossa finalidade, é o nosso objetivo, mas para isso precisamos passar por Jerusalém, passar pela cruz, passar pelas dificuldades. E Pedro não queria, Pedro queria ficar por ali mesmo. Mas, na verdade, o desafio que Jesus queria mostrar é que ele mostrou a glória, mas ele desce da nuvem, sai da transfiguração e continua o seu caminho, então, para Jerusalém. E ali, então, naquela nuvem, há uma voz, que é a segunda vez, no batismo de Jesus, essa voz, e agora também na transfiguração. Esse é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Aí está o grande sentido da nossa vida de conversão, da nossa consciência de que um céu está preparado para nós. Mas para isso nós precisamos, então, passar pelos desafios que a vida nos apresenta. Seguir Jesus Cristo, Jesus passou pela cruz. Nós também passaremos por ela. Mas Jesus passou vitorioso. E nós também precisamos passar de uma forma vitoriosa. Para isso, então, precisamos compreender o que é a transfiguração, o que é essa mudança de figura, que é a glória. Então, escutar Deus,
Por isso a palavra, amados, palavra. A palavra de Deus era para ser meditada, a palavra de Deus é para ser rezada, a palavra de Deus é para ser compreendida, a palavra de Deus é para ser vivida, porque ela vai nos conduzir a uma finalidade que é o céu. Então que Deus possa nos ajudar a entender, a escutar o Filho amado. E quem escuta o Filho amado e vive aquilo que escuta, vai um dia estar ao lado de Jesus no céu com essa transfiguração. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam de uma forma muito especial, aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.